Olá, pessoal do canal Falando Francamente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa o seu like aí nesse vídeo, tá? E vamos embora. Nesse vídeo eu quero falar sobre... É um vídeo bacana, eu vou falar porque é um vídeo bacana, né? Mas quero falar desse trabalho, que é um trabalho curtinho, né? Que fala dos mecanismos celulares e metabólicos da ação dos nutrientes na função imune. Por que eu falei que esse vídeo é especial, é interessante? Porque é as do autor, né? Vou explicar por quê. Esse Philip Newsom, esse rapaz aqui, né, que a gente chamava de Filipo. Deixa eu explicar por quê. Quando eu era um jovem mancebo pesquisador, no laboratório do professor Cury, né, comecei o meu mestrado, o Filipo, que é o Philip, né, ele é Filipo porque o pessoal brincava, chamava ele de Filipo, meu orientador chamava, na verdade, ele veio trabalhar com a gente e ficou um tempo aqui no Instituto de Ciências Biomédicas, né, lá no laboratório do professor Rui Cury, e ele foi a primeira pessoa que eu tive contato, assim, no mestrado, né, de pesquisa, de fazer experimento, e ele me ensinou a fazer cultura de células. Então, ele tinha lá um tipo de célula, né, 3T3, e a gente estava fazendo cultura de células para testar um sistema complemento, né? A gente forçava a morte dessas células, enfim, então uma série. E muito engraçado foi que ele me ensinou tudo bonitinho. Cultura de célula é meio chata, não pode contaminar, né? E aí a primeira vez que a gente fez, eu fiz a cultura de célula, no outro dia eu fui ver lá, estava tudo fungado. Aí dava aquela vontade de chorar, foi aquela tristeza, mas enfim, deu tudo certo, né? E ele ficou com a gente um tempo, graças a ele aí surgiu a tese do meu mestrado e tal, né? Eu publiquei 2 trabalhos com ele, ele continua aí trabalhando, fazendo umas coisas legais, sempre nessa linha de sistema imune e tal. Então, primeiro ter essa relação aí de carinho com ele, porque comecei a trabalhar em colaboração internacional com ele. Também tinha uma coisa especial que ele é filho, né? De um grande pesquisador já falecido, do Eric Newsom, que era um ídolo para mim, porque esse Eric Newsom foi autor de vários, né, mas desse livro, Biochemistry for the Medical Science, né, que eu tenho aí, que o Shido, meu amigo, me trouxe uma versão dos Estados Unidos, e eu tenho esse livro, e esse livro foi o primeiro amor, assim, né, para entender o metabolismo e tal. E o Eric Nuzon, o pai do Filipe, foi aluno do Hans Krebs, né, do ciclo de Krebs. Então a gente brincava, pô, eu sou, sei lá, bisneto do Krebs, enfim. Então, eu não conheci o Eric Nuzom, mas tinha todo esse, como se conhecesse esse carinho, porque o orientador do meu orientador, o Rui Cury, foi aluno dele, né, trabalhou com ele, fez pós-doc com ele, depois o meu orientador, Luiz Fernando Bicudo Costa Rosa, também foi fazer lá estágio de pós-doc com ele, e eu, por essa colaboração, quando o Filipe veio, eu fiquei aqui. Então, curioso por dessa relação. E o Filipe, nesse artigo aí, né, ele fala que muitos cientistas moleculares falam dos nutrientes, do papel dos nutrientes, mas não comentam especialmente qual o papel que esses nutrientes têm especificamente em vários tipos de células, e aqui ele faz referência às células imunes, né? Então, por exemplo, ele comenta da glutamina. Aí ele fala que a glutamina é o aminoácido que nós temos em maior concentração da corrente sanguínea e dentro do pool livre intracelular, né? Então, as células têm uma quantidade de aminoácidos livres, a glutamina também lá é o aminoácido uma concentração, então, dependendo do aminoácido, a glutamina vai estar de 2 a 100 vezes em maior concentração que o aminoácido que você está considerando, ou seja, né? Pega um aminoácido lá, pode ser que a glutamina seja 100 vezes maior ou até 2 vezes menor, dependendo do aminoácido. E aí, a glutamina, como você sabe, né, em situações de traumas, sepsis, algumas infecções, a concentração dela pode cair até abaixo de 50%. E o músculo esquelético é o principal produtor. Então, nessas situações, a produção do músculo esquelético cairia, enquanto que a demanda está aumentada em função desses quadros aí de trauma, de sepsis, etc. E daí a ideia que a glutamina seria suplementada, por exemplo. E por que a glutamina é importante? Basicamente, porque ela tem um papel fundamental no sistema imune, né? Então, aí no artigo, tentando explicar melhor o que a glutamina faz, então, na verdade, ele menciona que tem 2 substratos importantes para a célula, né? Então, a glicose, como um fluxo,
usando diferenciamos com um importante produtor de energia, então a glicose 6-fosfato aqui na via das pentoses, 6-fosfato, né, produzindo NADPH, que é importante para a síntese de lipídio, ribose, que é importante para os açúcares das bases nitrogenadas, além aqui de outras vias, né, que produz fosfolípido de membrana. Então, por exemplo, células como macrófagos que vão fagocitar, precisam, quando eles fagocitam, eles precisam formar membranas, linfócitos, como vão proliferar, né, vão se dividir, precisam de membranas. E aqui, né, nesse processo de produção de energia, acaba gerando lactato. Então, vai ter até um slide que mostra isso, mas a glicose, ela passa, então, nas células, de uma situação onde ela está glicose, ciclo de Krebs, cadeia de transporte, ou seja, sendo usado plenamente de forma aeróbia, para uma situação de glicose aeróbia, ou seja, né, um efeito Warburg, onde ela é utilizada, mas acaba não sendo completamente oxidada e resultando no lactato. Isso para facilitar a velocidade da produção de energia. E a glutamina, que ele fala aqui, é importante em que sentido? Porque a glutamina vai gerar bases, né, para o DNA e para o RNA, bases púricas e pirimídicas, que são importantes para o DNA. Então, em células imunes, imagine, então, essa situação, você está em sepsis, a glutamina circulando está baixa, e nas células imunes, a glutamina tem toda essa importância aí para a proliferação, né, para formar as bases do DNA do DNA e do RNA, e a glicose como esse fornecedor de energia. Então, ele explica um pouco dessa relação. E aí, ele explica como que células como o macrófago, né, M1, M2, usam essa glutamina de maneira importante, que essa glutamina é importante para essa transição de M1 para M2. Então, esse é um primeiro substrato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante sobre a glutamina. É o primeiro substrato aí que ele menciona, né? Então, justamente dessa glutamina, formando, enfim, né? É isso, basicamente, da glutamina. E aqui até a gente publicou também um trabalho uns tempos atrás, né? Metabolismo de glutamina e de glicose de linfócitos como alvos, né? Do efeito anti-inflamatório e imunomodulatório do exercício. Ou seja, quando a gente faz exercício, a gente melhora a função imune e, em termos de imunometabolismo, a gente potencializa, melhora como os linfócitos, né, utilizam a glicose e a glutamina de maneira mais eficiente. Então, em alguns artigos que eu já publiquei, a gente mostrava isso, a patologia lá, o tumor, a artrite, e prejudicam esse metabolismo de glicose e glutamina dos linfócitos. Aí o exercício vai lá e restabelece esse metabolismo, e aí por isso que você consegue ver, em parte, os efeitos anti-inflamatórios e imunomodulatórios, né? E aqui nesse trabalho a gente até colocou um pouco uma figura, dizendo aqui, né, parecida com aquela mais, parecida com essa aqui, mas de uma forma mais bonitinha, né, um yin yang, mostrando que quando o macrófago, o linfócito, no caso, está ativado, ele aumenta a demanda de glicose, que a gente viu, mas aumenta também a demanda de glutamina. Isso para tanto a produção de energia, como para a produção das biomoléculas, como a gente falou ali, né? DNA, RNA e membrana das várias células. Aqui está falando de linfócito, mas também dos macrófagos, e isso vai permitir que essas células funcionem tanto em condições onde a função imune está, vamos dizer assim, reduzida, prejudicada, como nas algumas infecções crônicas, como condições como hepatite, câncer, HIV, né, infecções por vírus, bactérias, e também em doenças ou condições onde o sistema imune está hiperativado, né, diabetes, então as doenças autoimunes, diabetes tipo 1, lúpus, artrite reumatoide, alergias, tá, então, nesse sentido. Então, aqui mostrando a influência, mais um, né, de um dos outros autores, influência dos metabólitos na imunidade de linfócitos. E aqui, só reforçando o que a gente falou, eu queria só enfatizar uma coisa, aquilo que eu comentei, que a glicose antes da ativação estava glicose, ciclo de Krebs, né, assim como os aminoácidos, e depois da ativação você começa a ter aquela glicólise aeróbia parcial, produzindo lactato, então lipídios, nucleotídeos, né, isso para o crescimento, proliferação e as necessidades biosintéticas, né. Então, há um predomínio da glicólise aeróbia, da glicose até lactato para o crescimento. Então, nesse artigo, como eu disse, o Philip,
ele diz, olha, a gente fala sempre dos suplementos, da glutamina ou de outros fatores, mas não explica como eles são usados em detalhes. Então, esse ele fala um pouco sobre a glutamina e dá uma carona para a glicose também. E a arginina? E a arginina ele também comenta, né? Ele fala que ela tem uma importância bem grande no ciclo da ureia, para o fígado, mais que para o sistema imune, é muito interessante. Por quê? Porque, por um lado, células como macrófago podem utilizar essa arginina para produzir óxido nítrico, que é prejudicial para vários vírus e para tumor. E olha que interessante, os macrófagos também são capazes, quando eles encontram tumores já sólidos, alguma coisa, eles são capazes de liberar enzimas, né, uma enzima, por exemplo, a arginase, que depleta a arginina do ambiente tumoral, porque o tumor precisa dela para crescer, precisa dela para situações. Ao mesmo tempo que ele é capaz de produzir arginina internamente e combater o tumor. Ou seja, o macrófago consegue, né, e ele explicando essas funções, ele consegue duas coisas, por exemplo, no combate, vamos pensar em tumor. Primeiro, ele destrói a arginina que está disponível ali no meio intratumoral. Então, prejudica o tumor, porque ele precisa dessa arginina. Por outro lado, ele não fica sem arginina, porque ele consegue, né, sem precisar dessa externa, ele consegue produzir a arginina dele mesmo, e com essa arginina ele produz óxido nítrico que combate tumores e vírus. Isso, olha que coisa interessante, né? Então ele explica em detalhes aí de algumas enzimas, como que isso acontece no caso da arginina, desse outro aminoácido. E para os lipídios, até coloquei a piadinha aí dos ácidos graxos, né? Uma falando, estou gorda, né? Outro fala, não, quer dizer, estou fat. Fat pode ser gordura ou pode ser gorda. Piadinha boba, né? Mas só para ilustrar, que a gente entrar e começar a falar das gorduras. Então, olha que interessante. E aí, quando ele fala de gorduras, ele fala justamente dos coronavírus. Então, os coronavírus precisam de ácido graxo para produzirem suas capas proteicas, né, infectarem as células, produzir suas capas proteicas e, depois de infectado, proliferando, sair da célula. E claro que ele comenta, por exemplo, dos ácidos graxos poliinsaturados, né, ômega 3, que eles têm função anti-inflamatória, mas especificamente sobre os coronavírus e outros vírus, ele comenta, por exemplo, do ácido láurico, aqui do óleo de coco, né, tomar cuidado, senão daqui a pouco o óleo de coco vira uma nova coqueluche, e mais uma vez vira uma coqueluche em função aí da Covid, porque ele comenta que o ácido láurico e o oleico têm propriedades antivirais. Antivirais em que sentido? No sentido que eles são prejudiciais a essa formação lá dos capsídeos, né? Das capas proteicas e que estão inseridas em lipídios dos vírus, inclusive dos coronavírus. E aí, claro que tem que ver esse efeito específico aí, mas que esses ácidos graxos aí, ele enfatiza esses dois, né? O láurico e o oleico, eles têm essa função antiviral, tá? Então ele explicou aí até agora glutamina, que aí dá uma carona para a glicose na função das células imunes, linfócitos, macrófagos. Fala da arginina para os macrófagos, né, combate a tumores. Tá falando aqui dos ácidos graxos que tem um potencial de prejudicar diretamente o vírus nos seus processos de proliferação, formação, etc., né, síntese lipídica. E aí ele fala da vitamina D. E o muito interessante aí da vitamina D, eu até comentei um pouco isso no Instagram, porque a vitamina D, né, ficou super em moda aí durante a pandemia, porque foram registrados aí necrópsias, né, as chamadas autópsias, possíveis deficiências de vitamina D, e há evidentemente, aí há dados que falta de vitamina D vai aumentar o efeito de infecções, assim como de outros micronutrientes. Mas o interessante é que, por um lado, a vitamina D, ela ajuda o sistema imune, né? Ajuda no sistema que ela estimula a fagocitose lá de partículas, né? Como de bactérias, produção de superóxidos, que é radicais livres, que vai combater indivíduos também, capacidade de macrófagos e neutrófilos matarem bactérias. Mas, por outro, o Filipe, ele fala que existe uma literatura bastante grande, abundante, mostrando que a vitamina D tem efeitos imunossupressores. Por exemplo, em relação à polarização de linfócitos TH1, de proliferação de linfócitos T de modo geral, né?
redução de produção de anticorpos. Então, aí você fala, mas pô, como assim? Então, provavelmente o que acontece aí, ele e alguns autores, o Filipe destaca, e alguns autores também comentam, é que provavelmente a vitamina D, ela não é que não são contraditórias as funções dela, ela estimula uma parte do sistema imune, mas ao mesmo tempo não deixa que outras partes se exacerbem. E essas outras partes, por exemplo, como Lauter, né, essas outras partes, elas podem, por exemplo, estar envolvidas com autoimunidade. Então, aí ele fala que, ao mesmo tempo que ela permite que o sistema imune se fortaleça, ela combate a autoimunidade. Ou seja, daí a importância de ter níveis adequados dessa vitamina. Então, vamos pensar assim: deficiência da vitamina é má para o sistema imune. A vitamina em quantidades adequadas é excelente para o sistema imune porque fortalece alguns pontos dele, permite combater vírus, etc. E, ao mesmo tempo, diminui algumas funções que, se exacerbadas, podem gerar autoimunidade e outros problemas, né? E aí, ele dá, não o Filipe, mas fica um alerta, a gente pode até fazer um outro vídeo, que tem autores, né, autores falando que talvez a suplementação, sim, em quantidades excessivas, aí pode ser prejudicial, mas não é o caso aqui, tá? Então, essa é a ideia do vídeo, né, falar um pouquinho justamente desses nutrientes, mas explicando um pouco melhor como as coisas funcionam, daí eu peguei esse gráfico aí, né, daquela famosa série lá, como as coisas funcionam. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like aí e até um próximo vídeo. Um abraço aí, pessoal. Até!